E nesse momento eu quero pedir permissão aos colegas vereadores para convidar aqui o Rodney a entrar aqui em nossa casa, aqui, fazer uso aqui do microfone, para que ele possa fazer aqui uma apresentação. Referente aqui o livro desse grande homem que foi na nossa Uruburetama, Gonas Barroso Braga. Excelentíssimo. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Francisco Jean Serpa Chaves, filho dos nossos queridos tios. E esse livro é um culto da saudade. E um culto da saudade é lembrar de uma família. Meu avô, Gonas Barroso Braga, ele, juntamente com minha avó, Maria Iracema Serpa Barroso, foram os fundadores do que começou, junto com a Mana, que veio, com o meu avô, bisavô, Serpa, trouxeram para Uruburetama os Serpas. E juntos fundaram o Serpa Barroso, o Serpa Chaves, duas irmãs Serpas se casaram com dois Chaves. E duas irmãs casaram com dois Barrosos. Minha avó com Gonas Barroso Braga e a outra com Jofre Barroso Braga, que era sobrinho do meu avô. Falar de Gonas Barroso Braga é falar primeiramente, como muito eu menciono no livro que cada um dos senhores terão em mão, de um cidadão de Uruburetama. Se ora eu vos falar muito como quem fala eclesiasticamente, é porque minha formação intelectual é muito voltada a cunho cristão, católico, apostólico, romano. Cunho esse que meu avô também, Gonas Barroso Braga, tinha muito. Achei muito bonito ao ver esse grupo da Casa do Povo, da Assembleia Legislativa Local, Municipal, a Casa do Povo de Uruburetama, começar o seu encontro rezando o Pai Nosso. Porque evocar o Deus que nos une é acreditar que a lei humana tem uma lei maior que a lei de Deus. Meu avô, antes de eu ingressar no seminário, já nos ensinava que na palavra de Deus há o fundamento de toda a felicidade. Ele e minha avó tiveram 18 filhos. Meu avô é de 1903. No ano de 1926, ele, juntamente com muitas pessoas aqui do Ceará, foram para o Acre, o Ouro Branco, a borracha. Lá, meu avô era um homem muito democrático. Meu bisavô, que tinha a praça ali em frente, o que hoje é o museu, Antônio de Souza Barroso Braga, que chamava Major Barroso, porque a política daquela época da monarquia era agregada a valores onde os coronéis emprestavam seus jagunços ao monarca e o monarca dava títulos vitalícios, não passava para os seus herdeiros, porque ele dava uma certa proteção. Esse cidadão, meu bisavô, tinha uma política meio arraigada a modos antigos. Meu avô era um homem mais democrata, acreditava no valor do estudo, que todos tinham que vencer pela valorização. Minha mãe que o diga, ela e ele cobrava da própria família exemplo. Ele não passava a mão em erro de ninguém e cobrava dos filhos. Tanto é que dos 18, 13. Entre eles, várias professoras, advogados, militares. A primeira secretária de educação deste município se chama a senhora Maria Serpa Barroso, a Amazônia Barroso, tão conhecida, tão intelectual. Quando entregava um exemplar ao Geraldinho e ao irmão deles, a Solange dizia: sua tia, depois da morte da mamãe e de minha tia, foi que permaneceu com a escola normal, nos dando impulso para não fechar. Família de educadores, família de lutadores, não por acreditar num passado, mas por acreditar no estudo. Mas meu avô não queria ir para a política. Quando os senhores adentrarem o livro, vão ver que Gonas Barroso é convidado por uma pessoa que era parente dele por parte de mãe, e que era, na época, uma grande liderança em Uruburetama. Eu falo muito
nessa dimensão eclesiástica, porque meu avô, por ser muito obediente à Igreja Católica, ele ouvia muito o Monsenhor Solon Teixeira, a quem, por parte de mãe, Dona Olímpia, que era a mãe do Monsenhor Solon, ela era Braga, de Itapipoca, e a mesma família, Itapipoca, Itapajé, Pentecoste, dessa região toda, Barroso, Braga é uma só. Chamava meu bisavô de tio Barroso, Monsenhor Solon. E o Monsenhor Solon disse assim: Gonas, teu irmão, não confunda, porque na nossa família tem muito Neném Barroso. O Neném Barroso, o nome dele era José Marques Barroso. Não é o pai da Mifran. Mifran também é a senhora Mifran Barroso Cabral, minha prima, que também foi vereadora. Ela é filha do Neném Barroso, mas é o Francisco Barroso Braga, filho da Maria Barroso Braga, que é irmã do meu avô. O tio Neném Marques Barroso, ele era a liderança da época distrito de Tururu. Ele morreu e o Monsenhor Solon, você é o escolhido por nós para ser o líder desse povo do Tururu. Meu avô não queria. Ele disse assim: deixe-me um tanto, que eu vou falar com toda a família e vou ver o que a família tem a dizer. Nisso ele conversa com todos e diz: a missão que vocês me escolhem é a missão que minha família e o povo quer. E ele aceita, mas sempre inclinado para uma coisa: para o bem do povo. Minha mãe, que o diga, que muitas vezes naquela época os contratos do Estado vinham para a mão do político. E ele muitas vezes dizia: minha filha não, vou dar para alguém que precisa mais. Ele era uma pessoa preocupada com o bem do povo. E em muitos momentos, eu agradeço agora,